Está começando o programa Bora Falar, com Juliana Lafron. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Bora Falar. Eu sou a Juliana Lafron e, como sempre, nós estamos aqui no Juicy Hub, o maior hub de inovação da Baixada Santista, que também é a casa do nosso programa. Atrás das câmeras a gente tem Beni Coquito Filho, Lua Matos, Jéssica Lafron, trabalhando muito para entregar a melhor qualidade do nosso programa para você. E ao meu ladinho, como sempre, meu maninho, vou inverter hoje, meu maninho, mais conhecido como Kaique Barbosa. Tudo bem, maninho? Tudo bem, Ju. E aí, como que você tá? Tô bem, graças a Deus, você? Tudo certo. E quais são as novidades em termos de convidada? Como que tá o programa hoje? Hoje a gente vai ter um programa delicioso, porque pelo papo que a gente tava batendo antes de ligar as câmeras... Tem nada aqui, a ver com a gente, né? Nada a ver, é um assunto totalmente desconexo. A gente tá recebendo hoje aqui Rebeca Lima, que é gestora pública, graduanda em dança, empresária, atua como ativista feminina, gestora e produtora cultural e também educadora e coordenadora de projetos sociais. Bem-vinda, Rebeca. Muito obrigada pelo convite, gente. É um prazer estar aqui. Amei esse espaço lindo que vocês me apresentaram e muito gostoso estar aqui com vocês. Muito obrigada. A gente está muito feliz de estar aqui com você hoje e a conversa vai render, né, Marinho? Vai render. Eu acho que eu vou deixar você cortar no final do programa, porque sou sempre eu que tenho que fazer isso. Não, tá na hora, né? Já passou da hora. E, Rebeca, a gente sempre começa, e você é uma pessoa com muitos títulos, com muitas formações, com uma desconstrução de rótulos, né? Acho que toda pessoa ligada à arte, né, artista, sabe que a gente vive numa sociedade ainda de máscaras, de rótulos, sim, do estereótipo, da preconcepção. E quando se fala, né, que você é gestora pública, que você toca aí, tem um ativismo, podem vir vários rótulos na cabeça, né? Sim. Então, esquecendo um pouquinho tudo isso, quem é a Rebeca? Como que você gostaria que quem está do outro lado da câmera te enxergasse? Bom, a Rebeca é uma pessoa justa. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, né? Porque eu li uma vez, quando a gente pede muita justiça, a gente tem que lidar com a justiça. Mas eu acho que isso é muito importante. Você ser justo nas suas atitudes. E então eu quero ser conhecida como uma pessoa justa, uma pessoa empática, uma pessoa de mudança. Um agente de mudança também. Eu acho que eu sou muito revoltada, muito inconformada com as coisas. E aí, às vezes, eu tenho até que me silenciar um pouco, ficar um pouco quietinha, mas eu acho como uma pessoa transformadora. Esse é o meu objetivo, assim, em tudo que eu faço, é fazer mudanças. E em questão de padrões, eu acho que, por exemplo, trazendo a parte artística, a questão dos padrões de corpo, que a gente sempre teve aí na dança, que é o meu principal, né, o carro-chefe aí. E lá na nossa escola a gente tem essa premissa, que a gente trabalha com corpos e qualquer corpo, qualquer pessoa, não importa, é capaz. Então, acho que é isso também. Muito bom. Eu ia jogar para você, maninho, para perguntar por onde a gente começa, mas isso que você falou já me deu uma despertada aqui, né? A gente estava conversando, eu fiz balé, Kaique fez balé também, e eu já tive professoras de balé, uma professora em específico, que falava que quem não é magra não pode ser bailarina, que você só pode comer ali um franguinho grelhado, uma folhinha de alface, né? Pensando que geralmente no balé você começa sendo criança, né? Então, acho que a questão pedagógica ali é tão importante, né? De você olhar e ter a responsabilidade do que você está introjetando na cabeça de uma criança. Mas assim, só gente magra pode fazer balé? E tem que comer frango com alface? Como é que é isso? Não, imagina. Eu acho que o balé, assim como qualquer modalidade, ela parte da questão técnica. Né? Tudo aquilo que tem uma metodologia, a gente fala de técnica. E técnica não escolhe corpo. A técnica, ela é aquilo estudado, pesquisado, trabalhado para ser aplicado, não importa onde. Então, existem bons bailarinos de qualquer biotipo, de qualquer peso ou qualquer corpo. Então, é uma coisa que eu já vejo totalmente diferente, mas conheço muitos casos de amigas, de filhas de amigas, ainda hoje. De falar assim, você não pode comer feijão que engorda. E a criança não querer comer, a mãe levar no médico, o médico falar e
Não importa. Foi a minha professora. Então, olha o nosso nível de referência, igual você falou. De responsabilidade. Por quê? Família é um ciclo importante, mas é comum, tá ali na rotina. O balé, aquilo que a criança gosta de fazer, é o sonho. É o que almeja, é o que ela vai lutar, o que ela vai se dedicar. Então, ela vai fazer de tudo para aquilo. Então, se eu falar, para você alcançar o seu sonho, você tem que ser assim, ela vai ser assim. Então, é uma responsabilidade muito grande. E quando eu falei da parte da licenciatura, é justamente isso. Vem essa parte pedagógica que a gente aprende na faculdade, que a gente não aprende na sala de aula, né? Então, às vezes a gente pega um professor que é muito rígido e tem essas questões, esses pensamentos assim, mais, né, em relação ao corpo, então fica um pouco complicado da gente... E aí termina sendo um ciclo. Se eu aprendo isso com o meu professor, é isso que eu vou replicar. Né? Então, é perigoso também, né? Mas é o que acontece. Eu não tenho nem o que falar. Só me ver que eu tô gordinha, a professora tá gordinha, bailarina gordinha. Tenho alunas gordinhas também, tenho alunas magras, tenho alunas velhas, porque eu tenho alunas de 65 anos, já tive aluna de 75, a gente tem balé adulto. Então, para mim, não existe isso. Qualquer corpo é possível a gente lapidar e a gente colocar técnica ali, né? E você dá aula de balé? Dou aula de balé ainda. Eu não me vejo assim, sem estar... Por mais que eu vá fazer a parte de gestão, coordenação, eu tenho que estar em sala de aula. Igual eu falei, professor é a pessoa que muda, né? Então, eu não perco esse papel nunca. Eu amo. Que delícia ter mais uma professora aqui conosco, né? A gente roda os convidados e sempre acaba num professor. E pra gente isso é uma honra. Ô, Rebeca, você é uma pessoa que quebra padrões, né? Que você falou aí, você já professora, já quebrando padrão com o seu corpo. E o balé, ser bailarino, ser bailarina, exige muita disciplina. Sim. Né? Talvez uma das atividades, das profissões que mais exige disciplina, né, Ju? E como a Ju falou, durante muitos anos foi ouvido isso. Você tem que ser magra, você tem que estar impecável. Homem que faz balé é gay. Não pode, A mãe tem medo que o menino, acho que até hoje, né, queira fazer balé. Até hoje. Tanto é que eu fiz balé escondido. A minha mãe, ela foi saber há pouco tempo. Sim. Como assim você fazia balé e tal? Porque minha avó me apoiou, a minha professora de balé me apoiou. Sim. Então, assim, homem não pode fazer balé, outros corpos não pode. Então, a gente sempre ouviu isso, né? Você acha que... Você disse que ainda hoje... Ainda tem. Mas você acha que a gente já evoluiu bastante nessa questão? Porque a gente vê aí, por exemplo... grandes cantores que tem no seu balé, até bailarinas... Diversidade. Até bailarinas PCDs e pessoas pretas, pessoas brancas, gorda, magra, homem, mulher, gay, tudo. Isso. Você acha que a gente está caminhando aí? Eu acho que sim. A parte temática da diversidade é algo que está sendo muito mais pautado, né? Inclusive, na faculdade, a gente tem matéria só sobre diversidade, né? Então, é muito importante esse assunto e a gente trazer isso. A questão, por exemplo, eu ensino para as minhas alunas que a gente tem todo mês aulas teóricas. Eu falo para elas da história do balé. O balé era só praticado por homens, né? Você acabou de me dar uma informação aqui. Era só homens que dançavam. As mulheres foram sendo introduzidas, né? Então, assim, como que uma coisa que surgiu só com homens não pode ser feita por homens? Na verdade, faz todo sentido, né? Tudo que vinha de novo, de grandioso, primeiro os homens. Sim, a prioridade. Sempre. Então, assim, era essa maioria. A questão do corpo, que é isso que a gente já tem, não existe isso porque a gente fala sobre técnica, né? Claro que a questão de saúde tem que ser sempre priorizada, né? Eu tenho caso de várias alunas que a gente tem que estar ali observando a questão de saúde, a gente tem que estar falando... Porque magreza não é sinônimo de saúde. Magreza não é saúde, então a gente fala sobre saúde, sobre nutrição, sobre elas se alimentarem bem, sobre elas se cuidarem, mas não que está relacionado a um corpo grande ou um corpo pequeno, não tem nada a ver. É sempre o foco é a saúde. Um pouquinho pra gente também, a gente tá falando do balé, né? Mas você tá à frente aí de uma escola. Sim. Né? No Guarujá, a escola, né? Para o pessoal conhecer melhor. Núcleo Artístico Alegro. É um núcleo artístico. Núcleo artístico, chique. Fica mais chique, né? Núcleo artístico, né? Quais são os cursos que tem lá? Como que funciona? E acredito que essa temática que a gente esteja discutindo aqui é uma das suas preocupações ali, né?
Fala um pouquinho pra gente de como que é pra você, o que é mais importante, porque acredito que quando as mães hoje, principalmente, vou falar mães, por quê? Ainda estamos numa sociedade estruturalmente machista. Sim. Então, o cuidado das crianças, majoritariamente ainda para as mulheres, né? Mas, por isso falei mães. Mas responsáveis. Jogando para os pais, né? As mulheres estão cada vez mais fortes no mercado de trabalho. Sim. Então, as atividades complementares, contraturnos escolares, são muito importantes, né? Então, as escolas de arte, cultura, núcleos, são um respaldo interessante. Sim. Né? Então, um pai, uma mãe preocupados com a educação daquela criança, né, para além do sonho de ter a roupinha rosa e estar bonitinha, ser bailarina, tem que se preocupar com onde, né, direcionar o seu filho para saber que ele está bem cuidado. Sim. Né? Então, como que funciona lá? Então, os valores, né, da empresa, eu acho que é muito importante. Então, a gente tem esses valores e a gente tem aluno lá, tem aluno obeso, tem aluno que é autista, a gente tem vários casos de alunos que tem, né, nas mais diversas áreas, e a gente tenta também ir qualificando esses trabalhos, né? Então, a gente sabe que tem ali uma demanda de alunas que querem fazer balé, que tem autismo. Então, aí eu estou buscando uma formação para poder dar aulas específicas para esse público, para elas poderem ter um desenvolvimento legal em aula também. O professor Rafael também. Então, a gente trabalha sempre buscando estar qualificando os trabalhos para essa minoria, que de certa forma é uma minoria, né, ali dentro ainda, mas que também possa receber o 100% do trabalho, né? Então, a gente tem esses valores de poder estar atendendo todo mundo. A gente trabalha também de uma forma bem acessível, até na questão financeira, né? Por isso que a gente abriu o Instituto também para poder fomentar mais esse trabalho. Então, o nosso trabalho ele é para minorias também. Né, a gente tem esse foco, que é para poder estar abraçando, acolhendo essas pessoas. A gente está podendo fazer esse trabalho. E tem lá o balé e o que mais? Tem o teatro, canto, instrumentos no gerais, violão, ukulele, guitarra, teclado, piano, que o aluno escolher. Dança do ventre, ritmos, breaking, danças urbanas. Ai, que delícia. Ai, tem muita coisa. Um centro, né? Cultural. A nossa ideia é formar ali um espaço, um centro cultural mesmo, que as pessoas possam ir, sai de uma aula, vai para outra. E a gente, na área cultural, o nosso trabalho é um pouco diferenciado porque a gente foca muito no teatro musical. Né? Então a gente tenta sempre aglobar. Eu já tô aqui. Vou bater lá amanhã, hein? O dia 16 tem o nosso espetáculo. Quem quiser prestigiar, 16 de dezembro, no Teatro Municipal do Guarujá. E vai ser nessa pegada. Qual o nome do espetáculo? Então não tem um nome ainda. A gente tá. A gente tá elaborando, mas depois a gente manda a divulgação. E a ideia é o formato musical, que é uma coisa que a gente ama. Eu e o Rafael, a gente somos diretores, né? E é algo que a gente ama, então a gente quer trazer isso, porque não tem também. São alguns projetos mais para São Paulo que tem esse formato de fazer teatro e dança e canto, que também não tem aqui, a gente quer trazer. Aqui no Guarujá, realmente eu não conheço. Que atua nessa área, inclusive algo que eu tô felicíssimo em saber. Que legal. Né? Porque eu sou um amante, nós somos um amante da arte. E, Rebeca, você falou do seu instituto, né? Sim. Que também tá ali junto com o núcleo. Tá ali. É no mesmo espaço. A gente, por enquanto que a gente não tem um recurso para estar podendo estruturar, a gente usa o mesmo espaço, mas tem um espaço que a gente, uma sala que é do lado, que a gente já está planejando, organizando para poder pegar, para a gente poder ampliar, né, as atividades. E aí o Instituto Marias. Fala pra gente um pouquinho do Instituto Marias, eu amei esse nome. Marias porque a idealizadora é minha mãe, Maria do Socorro, minha avó Maria também, e a gente pegou essa referência porque tem o lado Maria, Mãe de Deus, né? Então a gente traz a questão da fé, que é muito importante, independentemente de religião. Eu acho que a gente tem que ter fé na vida, né? Fé em Deus. E as Marias, que são as mulheres trabalhadoras, as mulheres do dia a dia, as mulheres que sustentam suas casas, que estão aí na luta. Então esse nome pra gente, ele veio com força, assim, foi um estalo que deu. Eu falei, Marias. E o pessoal, porque Maria é isso? Não, Marias, né? Vai resumir tudo. E aí esse projeto, ele veio também idealizado pela minha mãe e com mulheres que estudam para poder fazer, estudam, e o foco é a geração de renda. Então elas estudam para poder ganhar autonomia financeira, poder estudar outras áreas também.
Então, a ideia é a gente fomentar e dar autonomia para essas mulheres. Então, o principal trabalho é esse. Aí, a partir disso, a gente atende as famílias. Então, a gente atende o filho com uma atividade, atende o marido também, por que não? E a gente quer colocar atendimento psicológico, quer colocar atendimento jurídico, porque tem muitas mulheres em caso de vulnerabilidade, né? Violência doméstica, vários fatores que a gente gostaria de atender. Então, a gente está buscando fomentar cada vez mais esse trabalho. Poder abranger. O maior número de público. Porque o trabalho bem feito, eu acho que é assim, ele tem que conseguir alcançar tudo, né? É impossível praticamente, mas quando você coloca isso como meta, você vai crescendo e vai conseguindo atender. Então, a ideia é essa, a gente vai começar aos pouquinhos, mas poder também atuar em todas as áreas das vidas dessas mulheres. E quanto tempo o Instituto tem já? Então, vai fazer 1 ano agora em janeiro. É um bebezinho. É um bebê. Bebezinho, mas o trabalho é de muito tempo. E esse é um diferencial nosso também, porque às vezes as pessoas vão abrir uma instituição, né, uma OSC, e vai começar. Abre lá o CNPJ, comecei. A gente não, a gente abriu o CNPJ mesmo para legalizar, para a gente poder captar esses recursos, mas o trabalho já está há muito tempo aí, já rodou bastante. E quantas mulheres vocês atendem lá hoje no Marias? Olha, atualmente eu acredito que sejam diretamente mulheres sem mulheres. Nossa, diretamente. E aí tem o filho que faz aula, porque mesmo a gente ainda não tendo o recurso do Instituto, a gente fez uma parceria com os professores da escola, porque lá a gente tem pilates, fit dance, né, essas coisinhas assim. Então a gente fez uma parceria com os professores, cada professor cedeu para trabalhar voluntariamente algumas vagas. Com essas vagas a gente destinou para essas crianças ou para os familiares que precisam. Então a gente está conseguindo atuar indiretamente outras pessoas também. Então o Instituto Marias não é só para mulheres? Não é só para mulheres, mas o nosso foco é essa parte para poder empoderar mulheres. Sim. Nosso trabalho prioritário é esse. Porque, querendo ou não, a mulher que se empodera, que ganha uma autonomia, ela consegue sustentar o seu filho, né? Ela consegue ter um poder de compra, né? Então, a gente consegue... Uma condição de vida melhor, né? Mudar de condição de vida, então a gente consegue ir movimentando aí. Legal. A gente sabe que a importância do terceiro setor é grandiosa, sim, né? E a gente está num país que tem políticas públicas muito fortes atualmente, né? O SUS, o SUAS, sim, né? Que demoraram para a gente conquistar e que a gente precisa valorizar mais, né? Mas isso tudo começa ali no terceiro setor, né? Muitas vezes com uma ligação à religião lá no início. O próprio serviço social enquanto profissão surge da Igreja Católica na década de 30, né? E como que você enxerga, pensando no cenário atual... O Instituto tá bebezinho ainda, né? 1 aninho só, mas você é uma gestora pública, sim, né? Então, acredito que você tenha esse olhar, né? No cenário do Guarujá, a possibilidade de atuação em conjunto com o poder público também, né? Falando de mulher vítima de violência e vulnerabilidade, existem os CRAS, os abrigos, TREAs, né? Então... Não sei o quanto o Conselho de Assistência Social ou até mesmo de Cultura, né? Sim. Porque tem uma discussão muito necessária ali também em relação à arte e política pública e acesso e promoção de arte, né? Ou mesmo pensando em artistas em vulnerabilidade. Sim. Porque são também, muitos, né? Que pouco se fala, inclusive, né? As pessoas... Exatamente. Então, como que você enxerga essas perspectivas aí? Bom, eu acho que o Guarujá deu uma evoluidinha, acho que a gente pode reconhecer que deu uma avançada, mas ainda segue muito engessado. Eu acho que a gente poderia ter um fomento mesmo, a gente poderia ter um aumento desses trabalhos. Tem a Casa Rosa, que eu sei que abriu agora, né? Mas eu acho que ainda é muito pouco. Eu acho que poderia ter mais também, mas acredito que vai partir mais dessas iniciativas menores, e aí o poder público vai tendo essa noção. A gente precisa provocar, né? Precisa provocar, a gente vai fazendo essas demandas e aí vai conseguindo, né, aumentar tudo mais. Essa saiu, né, em 2017, se eu não me engano, a lei das emendas, que foi uma coisa que deu uma alavancada para poder estar realizando esses trabalhos. E aí você falou dessa questão da arte, junto com o empoderamento. Falta um pouco esse olhar de entender que uma coisa tem a ver com a outra. Sim. Né? Então, assim, o pessoal acha que cultura, só vai poder cultura se for aulas.
Não, tem várias formas de você fazer arte, cultura, e você também poder trabalhar outras questões, outras demandas também, para poder estar fomentando. Então, eu acho que falta só um pouquinho desse olhar, assim, de entender a abrangência que é tudo isso, né? Que nem no edital que a gente estava conversando antes, e a gente foi premiado, era um edital que se chama Periferia Viva, é do governo federal, e é para mulheres, é para projetos dentro da periferia, ou que seja para esse público-alvo, e tá lá, educação, economia criativa, né? Então, assim, são várias coisas que você consegue trabalhar a partir de uma secretaria ou uma área. Então, eu acho muito importante ampliar esse olhar. Acho que está caminhando, assim, mas precisa dar uma ampliada mesmo. E a rede precisa trabalhar em conjunto, né? Para aquela mulher que é o foco realmente estar bem assistida, né? Sim. Porque é aquilo, ninguém faz nada sozinho. Não. E para uma entidade conseguir um instituto, né? Não sentir aquela frustração de ver a situação e estar de mãos amarradas, tem que ter esse trabalho em rede. Né? A gente tem muita demanda lá, o pessoal que procura. Tem uma vaga de balé. E antes, sem a gente ter o instituto, a gente não conseguia ceder muitas. Porque você precisa pagar aluguel, contas. Né? Então, se você der vaga para todo mundo, você não tem como pagar. Então, a nossa energia para abrir o instituto também veio daí, da gente poder ofertar uma maior quantidade, poder atender mais pessoas. Porque é difícil caminhar sem mãos, né? Sozinho você não consegue, igual você falou. E essas mãos a gente sabe que são os investimentos, querendo ou não, é o dinheiro, né? O dinheiro que movimenta. Então, a gente tem muita gente que ajuda voluntariamente. Nossa, se fosse fazer uma lista aqui, eu não ia acabar hoje. Então, a gente tem muita gente voluntária, muita gente que apoia, mas precisa dessa parte financeira também. Muito importante, muito importante. E aí, Rebeca, hoje em dia a gente fala muito, né, Ju, sobre pautas que até pouco tempo não se falava. Pauta racial, da comunidade LGBTQIA+, a pauta até, inclusive, das mulheres, que é o que você atua diretamente. O que você acha que precisa ser corrigido hoje em questão de sociedade quando a gente fala sobre direito da mulher? Olha, é muita coisa, né? Eu acho que essa questão do ativismo feminino, eu acho que a mulher precisa ter mais espaços, né? Acho que em todos os aspectos, todas as áreas. Tem a questão profissional, né? Que a gente está caminhando, de certa forma, por mais que a gente já trabalhe e tudo mais, é um comecinho, então acho que precisa abrir mais esse leque aí das profissões, as mulheres terem mais acesso. Tem a questão machista também, que impede um pouco isso, né? Política, né? A gente vê mulheres na política, é raro. Lá, por exemplo, no Guarujá, a gente tem, acho que 17 cadeiras, né? Se não me engano, 16, 17. E a gente tem uma mulher, né? Então, assim, por quê? A gente vê no cenário nacional, mulheres têm uma firmeza maior, né, da forma de falar, precisa se impor mais de certa forma, porque é a voz fina, a voz baixa, então a gente precisa gritar, digamos assim, né, o nosso papel. O trabalho é em dobro, né? O trabalho é em dobro. E aí, quando acontece dessas mulheres baterem de frente com situações, acontece o que aconteceu com a Marielle, por exemplo, né, a gente teve um caso aí do irmão, acho que foi o irmão ou primo da Sam, então a gente tem esses probleminhas aí que dificulta. Eu, por exemplo, eu amo política, né? E aí eu queria trabalhar, mas você fica assim, né? Receoso, com medo, porque eu falo, eu ia ser aqui enfrentar, né? Eu falo, ai meu Deus, então melhor ficar quietinha aqui, porque... Mas a gente se mexe do jeito que dá, né? Mas eu acho que precisa, na política, na área profissional, na questão do ativismo, a gente poder estar pertencendo aos espaços, aos locais, a valorização, né? A falta, a perda dessa disputa, dessas brigas que é subconsciente, vem no nosso subconsciente, de você ter uma disputa, eu nem conheço ela, mas eu já odeio, né? Tem muito isso. Então, isso eu acho que afasta também as mulheres. Eu acho que, assim, e os direitos básicos que a gente precisa ter, né? Respeitado, o direito da vida, o direito de ir e vir, né? De sair, de entrar no relacionamento, né? De você poder ter a sua autonomia como mulher,
como mãe, que até isso é violado, né? Sim. Então, acho que assim, são muitos fatores, são muitas coisas que a gente ainda precisa. Parando para pensar, até questões bem simples, como a roupa que quer vestir, os lugares que quer frequentar, os horários que quer frequentar, né? Sim. E até questões de saúde básica, que a gente já falou aqui até sobre pobreza menstrual, essas coisas que são tiradas e violadas dessas mulheres. Sim, né? Exatamente. Então, eu acho muito importante essas políticas públicas. E a gente sabe que tem governos que apoiam mais que outros, né? Então, é bom ter um governo que apoie, que pesquise, né? Porque a gente precisa ter isso. É o que vai fazer a mudança estrutural ali na sociedade, né? Então, eu acho que é muito importante a gente lutar, né? Quem consegue ter voz, a gente aqui com essa oportunidade, vamos lutar, né? Eu acho que é isso. Lá na escola, no núcleo e no instituto, você atende meninos e meninas, né? E Sim. a gente eu falei de criança aqui, né? Mas tem várias gerações. Mulheres, idosas, né? Elas não gostam de ser chamadas de idosas, gente. Mas assim, no termo certo é idosa. Mas não, elas são, eu chamo sempre de meninas, garotas, mulheradas, é sempre assim. A gente atende homens também, né? Da terceira idade. Eu costumo falar que a gente realiza sonhos. Então chega muita gente lá, eu nunca consegui aprender a tocar violão. Homens, mulheres, e a pessoa se realiza, sabe? Realiza um sonho mesmo. Então, o nosso papel vai além do professor, né? Você se torna ali uma fada madrinha, né? Porque você realiza sonhos, então é muito especial pra gente. Mulheres que voltaram pro balé porque quando era criança foram impedidas, quando era criança não tinha condição, porque a gente sabe que o balé sempre foi muito elitizado, né? Então os pais não podiam pagar e agora estão podendo realizar esse sonho. Muitas que projetaram isso nos filhos, né? Nas filhas, colocaram lá, mas não é a mesma coisa. Sim. Seu filho realizar e você realizar. Então a gente tem vários casos. E a gente atende todas as idades, desde as piquititicas até o pessoal adulto. E lá no dia a dia, nessa troca geracional, de gênero também, como que você enxerga essa discussão e o olhar sobre a mulher e o papel dela? Porque eu acho que, de tantos entraves que a gente tem, né, nesse debate, na minha opinião, um deles é a participação do homem na discussão também. Sim. Porque nas pautas a gente perde muito quando a gente fragmenta, né? A gente precisa, né, Maninho, por exemplo, na pauta LGBT, fazer os devidos recortes. Sim. Né? É muito diferente falar de uma mulher trans, né, e falar, enfim, de outras siglas, né? Então, a gente sabe que o preconceito ele é muito também pelo visual, pelo estereótipo, né, por essas chagas, né? E de geração para geração as perspectivas mudam, né? Sim. Então, como que você enxerga isso no dia a dia lá? Até dos meninos, né? Tem mais menino no balé, nas artes? Inclusive, o meu noivo faz balé. Eu encho o saco dele. Quando ele falta, vai faltar, não vou te formar. Ele faz aula comigo. Porque a gente, igual eu falei, é técnica, né? São artistas, né? Eu acho que um ponto importante que ela falou é a participação dos pais. A gente sabe que a maioria são as mães mesmo, mas isso lá a gente quebra também. A gente fala responsáveis, né? A gente pede a participação da família. A maioria são mulheres ainda, mas vocês tentam puxar. A gente tenta puxar. Tem o dia do pai que os pais vão lá fazer um... Então, a gente fez esse ano o dia da família, porque a gente sabe que aí tem todas essas questões delicadas, né? Sim. A gente sabe que muitas crianças não têm a participação dos pais, né? O acesso, o convívio. Então, a gente faz o dia da família. Mas nos anos anteriores, eu já fiz bastante dia das mães, dia dos pais, o pai colocava sainha, saltitava, tinha que fazer tudo que a bailarina fazia. E era muito legal também. Hoje a gente faz o dia da família e leva a avó, porque a gente sabe também que tem muitas avós, que é quem... Que foi o meu caso. Né? Então a gente sabe também que tem a avó, então a gente quer incluir todo mundo. Leva a família lá. É o dia da família, vai todo mundo que quiser participar, fazer. E quem quiser fazer é bem recebido, não importa. Vai ser tratado da forma que quiser. Erros a gente pode cometer, né? Eu acho que a gente tem esse nosso lado, mas a gente estuda muito para estar sempre atualizado, para estar sempre dentro dessa pauta do respeito, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, fora isso, é o natural, é tudo muito orgânico, tudo muito natural. A gente vai respeitar quem for procurar a gente, podem procurar a gente, vocês vão ser bem recebidos. Até na perspectiva que você falou, né? A mulher vai para atendimento ou procura ou pelo núcleo, e aí de repente o filho vem junto.
né? E você vai alcançando outras pessoas e trabalhando, isso. né? E às vezes, por exemplo, a mãe, a filhinha quer fazer o balé, a gente conseguiu poucas vagas agora para esse ano, né? Então, a filha conseguiu balé, mas a mãe quer fazer alguma coisa. E aí não tem uma atividade para ela, não consegue pagar essa atividade. Então, a gente coloca dentro do instituto, entendeu? Então, a gente quer ampliar isso para poder estar ofertando mesmo. Então, é muito importante essa participação. A gente conscientiza o pessoal dessa questão da cobrança também. A gente fala, gente, a gente só existe, né, como instituto se vocês estiverem junto com a gente, se vocês entrarem nessa luta junto com a gente. E aí termina que você oferece para a pessoa uma conscientização política, uma educação política, ela termina entendendo, a gente nem sabe que existe formas, né? Então você termina incluindo a pessoa naquele meio ali, e ela, querendo ou não, amplia, né, ou inicia aí nessa educação política. A gente sabe que ainda é muito defasada, assim, né, muito pouca no nosso país, né? As pessoas não têm esse conhecimento. Muito legal isso que você falou, às vezes vai levar a filha e aí a própria mãe acaba se interessando em fazer alguma coisa, né? Quantas adultas idosas foram privadas do direito, né, de muitas. Viver arte, viver cultura, porque foram compelidas a casar cedo, a já pensar no sustento, matrimônio cedo, trabalho infantil, né? Sim. E cuidaram tanto de outros, tiveram agora, seus sonhos na cancelados, maturidade, né? De repente consegue. E lá elas, nossa, que nem hoje para eu vir aqui, a gente tem uma aula de sábado, que é as bailarinas adultas. É 11 horas da manhã. Aí para eu vir, eu falei, gente, vou marcar nossa aulinha hoje às 7, para poder vocês não perder a aula, a gente poder fazer e eu conseguir fazer as coisas que eu tenho para fazer. Ai, mas a casa, não quero saber. Não tem casa. Ai, mas é comida. Ai, roupa. Que comida, resolve depois, vai fazer a aula. E elas, é muito engraçado essa troca que a gente tem, porque eu mesmo sendo mais nova que elas, né? Elas falam, Rebeca, você tem uma força assim, que é terrível, né? E eu falo, não tem. Ai, mas esse horário. Não tem que pensar, vai vir sim. Aí elas dão. Você dá bronca nelas. Dou bronca nelas. Eu dou bronca na minha mãe, gente. Minha mãe fica. Fala, você em sala de aula, você é aluna. Aí, às vezes, e minha mãe, eu falo assim, mãe, tu devia ser tão terrível quando era criança. Tô sentindo uma leve vingança aí nessa parte. Exato! Eu falo, mulher, tu devia ser terrível quando era criança. Tu devia dar um trabalho pra tua professora. Eu falei, mas aqui tu não vai, não. Aí ela quer fazer minha mãe parece criança, minha mãe já tem 63 anos, né? Aí eu falo que começa a ficar igual criança. Aí ela quer fazer as artes dela, fazer o balé assim mais ou menos. Pode esticar esse joelho, estica esse pé. Alonga. E eu brigo com elas mesmo. Aí ela fica bufando lá, pode bufar, fica à vontade. Eu brigo mesmo. Então, assim, a gente tem essa troca, elas me respeitam demais, isso é muito legal. E eu falo, gente, vai cozinhar depois, deixa o maridão lá em casa se virando um pouquinho, é 1 horinha só, depois limpa a casa, vamos cuidar de vocês, tirar esse tempinho para cuidar de vocês. Então é bem legal isso também. Ô, Rebeca, eu vejo paixão nos seus olhos quando você tá falando do núcleo, sim, do instituto, né, sim, Ju? Quando você tá falando das suas meninas, das suas alunas e dos seus alunos. Você trabalha com mulheres, esse ativismo. Sim. Você citou inclusive o nome Marias. Maria. É uma referência a todas as mulheres, sim, mas em especial as suas Marias, que sua mãe, sim, sua avó, né, que você citou. Você serve de referência para muitas dessas mulheres e meninas, de exemplo, de inspiração. Mas quais são ou quem são as referências, a inspiração da Rebeca? Bom, minha mãe, né? Assim, a minha mãe é uma guerreira, né? Típica história da mulher brasileira que saiu do Nordeste, veio tentar a vida em São Paulo, venceu, né? Porque hoje está lá com o instituto dela, com a família dela, é uma coisa que ela sempre fala, é isso. E eu acho assim, no cenário, né, artístico, a gente tem vários nomes aí para citar, cenário político também, né? A gente tem muitas pessoas. Então cita pra gente. Bom, no cenário artístico. Cenário artístico, Cláudia Raia. Ai, olha. Ganhou. Me ganhou. Se não tinha ganhado ainda. Seremos os melhores amigos para sempre. Eu acho que ela, assim,
vem essa questão, quando a gente fala de quebrar padrões, a bailarina desajeitada, Total. a bailarina gigante, né? Do pernão, do corpão. Então, assim, e sempre falava, porque eu era muito desajeitada, eu sempre fui, né? Depois que eu fiquei adulta, que eu ganhei uma postura, assim. Mas eu sempre fui a bailarina, né? Na aula posturada, mas fora da aula, quebrava copo todo dia, né? Ou um caos. E sempre falaram, nossa, tu parece a Cláudia Raia. Minha mãe falava muito. Tu é igualzinha a Cláudia Raia, porque tu é a bailarina toda desajeitada. Então foi uma pessoa que eu tomei, né, pra mim como inspiração múltipla. É uma coisa que eu amo, né? Faz tudo. Porque ela faz tudo. Faz tudo. Só falta a motivação pra ir pra academia. Eu tô precisando da mesma motivação que ela. Foco, porque é maravilhosa, né? A energia que aquela mulher tem. Cuida do corpo, cuida da saúde, a disciplina, né? A disciplina. Então, acho que isso é muito legal. A gente tem que cuidar da gente. E... no cenário nacional, acho que é a Viola Davis. Viola, né? Que pronuncia Viola Davis. Eu acho que é uma mulher muito forte. Mas tem muita gente também, né? Se a gente for falar mundo, é muita gente. Muita gente. Não, mas você já falou da Cláudia? Já tá bom, vamos deixar no Brasil mesmo. Porque eu tava aqui, na hora que eu for falar da inspiração, eu vou citar a Cláudia Raia, porque é a minha também, né? Além de Jenny Kelly, e toda essa galera. Sim. Mas a Cláudia realmente... Eu sou muito suspeito. Beijo, Cláudia, te amo. Você citando Jenny Kelly, me lembra, eu sempre falo, né, da Audrey Hepburn. Sim, pela história que é você, né? Porque a Ju é a Audrey de outras vidas. Pela história dela, né, e eu não sei como é que podia, gente. A mulher falava 7 idiomas, né, tinha um trabalho incrível pela ONU, assim, surreal, né? Tem uma advogada nossa lá, que ela é parceira, né, advogada parceira, que é a doutora Adriana. Ela faz parte de esse projeto que a gente está desenvolvendo, que é com as mulheres, que é de formação e tal. Ele é um projeto que é do Instituto Leque, que é de São Paulo. Elas fizeram recentemente também um trabalho incrível, que foi um seminário, né? Um grupo, né? Se reuniu ali, levaram os maiores nomes do Brasil para palestrar, a Trajano, né? Outras mulheres também. E dentro desse projeto, a aluna, né, que no final ela vira uma empreendedora. Então, a ideia não é só virar aluna, é você aprender ali também a empreender. A Destaque ganha essa viagem patrocinada e vai para essa palestra com essas mulheres. Então, e lá, elas conheceram vários nomes, foram para o deserto, foram lá para o Marrocos. Então, é um trabalho também que a gente quer fazer, a gente está começando lá a fazer. E o que eu acho legal, esse ano elas vão fazer com a ex-esposa do Mandela. Esse ano, acredito não, no ano que vem. Que é um nome também muito forte nessa questão do ativismo. Nesse lugar que elas foram, as mulheres não têm direitos políticos, direito de falar, de trabalhar, né? Então, olha como foi, né? Elas levaram esse projeto para um lugar onde não existe isso, e é um projeto que é parceiro nosso também. A gente está começando a desenvolver ele. Quem sabe futuramente a gente também não está aí no deserto, né? Tá levando essas mulheres para viajar. Então é muito importante, muito importante. E você que hoje está sonhando em crescer o núcleo, o instituto, aí para o deserto de repente, alcançar outros horizontes, né? Lá atrás, como que a estudante de balé, bailarina, projetou esse futuro aí? Você pensava já em tudo isso, na empresa? Não, eu simplesmente amava o balé. É uma coisa que eu sempre amei fazer. Eu ainda faço aula porque eu amo estar em sala de aula. Então, eu sempre fui a bailarina que amou fazer. Você gosta de sofrer. Resumidamente, é isso, né? Então, é uma coisa assim, não me vejo sem. Eu faço aula, então eu amo aquele ambiente das aulas, né? De você aprender também. Então, assim, eu comecei a dar aula muito cedo, supervisionada por uma pessoa que foi quem me formou. E ela acompanhava. Então, desde cedo, eu já comecei a entrar na área de dar aula. E foi minha mãe, porque eu não imaginava. Aí, a gente começou num projeto. A gente tinha um projeto lá que o pessoal estava querendo começar a dar aula para as crianças. E, assim como vários casos que a gente tem. Eu falei, não, tudo bem, mas assim, não era algo que eu planejei. Não. Eu falei, não, tudo bem, vou pensando em ajudar. E aí, daí, esse projeto foi crescendo, e se tornou o trabalho que a gente faz hoje. Também, um dos trabalhos, né? Fora o que ela faz também. E aí, foi quando eu comecei
a fazer, mas eu nunca pensei assim em ser bailarina profissional, ir pra fora, nunca pensei nisso. Talvez por ter começado a dar aula muito cedo e ter gostado, acho que já foi esse caminho aí de lecionar mesmo. Aí pensei nas faculdades, eu falei, não, preciso me formar, quero ir pra sala de aula, que agora o professor formado em dança pode dar aula de artes também nas escolas, né? Que bacana. Porque antes era só arte, e aí só aprendia, era mais o pessoal que trabalhava com artes plásticas, né? E agora não, então eu tô podendo aumentar isso também, né? Mas eu sempre me vi professora. E é muito, muito diferente isso, né? Mas é uma coisa que eu falo para as minhas alunas. A gente está aqui para profissionalizar vocês, né? O balé é uma arte, mas também pode ser uma profissão. Eu mostro para elas, não é só um hobby. Pode ser uma profissão, assim como o teatro, assim como o cantor, você pode virar um cantor, a música. Então a gente mostra muito isso para eles levarem a sério também, ter esse compromisso. Tem todo o desenvolvimento da aula que é lúdico e tudo mais, mas eles entenderem a seriedade que aquilo é, né? Porque senão acho que acho que é o problema que a gente vê hoje, de ter muitos artistas que não são levados a sério, né? Porque o pessoal acha que é hobby, é cantor de barzinho, né? Não que seja algo desqualificado, mas o pessoal acha que é só aquilo que você pode fazer, maneira, né? Não, vai só para cantar em bar. E não, você tem várias oportunidades, né? Então, acho que é muito importante trazer seriedade para esse trabalho. Fora que não são a maioria, né? Não é regulamentado, são profissões regulamentadas. Então, é praticado por qualquer pessoa, digamos assim, né? Alguns ainda pedem ali um DRT, alguma coisa. Então, acho que a gente tem que também alavancar o nível profissional das artes, né? E poder mostrar para o pessoal que é uma profissão, que tem que ser levado a sério, que tem que ser respeitado, né? Legal. Então, a sala de aula te escolheu. Me escolheu. Ô, Rebeca, Ju, acho que agora era a hora do não virar as costas, mas eu vou quebrar um pouco o protocolo e falar de outra matéria que me vem à cabeça para você, Rebeca, que é o seguinte: a gente teve recentemente no Guarujá, agora falando mais regional, né? Em Vicente Carvalho especificamente, a abertura lá do Forte Itapema do Farol, para um evento que teve do torresmo, da cerveja lá, atraiu bastante gente. E ao mesmo tempo que acontecia esse festival, tinha ali intervenções culturais, tinha música, tinha banda. No dia que eu fui, tinha um rapaz tocando violino, então tinha várias coisas acontecendo. Você, como amante da arte, assim como nós, e até atuante, né? A importância da nossa cidade, da gente preencher esses espaços, né, com a arte, com a cultura. A tua escola, ela tem esses projetos para estar levando para o público, seja de maneira gratuita ou não, preenchendo esses espaços, seja numa praça, no próprio Farol, porque eu sempre quis ir lá, sempre amei, porque ali é um lugar de história, eu amo. É lindo, né? É lindo. E aí eu tava realizando um sonho ali, quando eu entrei eu já vi ali teatro, dança e tudo, e me informando ali com o pessoal, a intenção é que ali vire um centro cultural, né? Então, qual a importância que você acha para a nossa cidade, que já tem um histórico de sucateamento da nossa cultura, preencher esses lugares? Então, eu acho que é muito importante, precisa de incentivos, né? Porque o que eu vejo atualmente no cenário geral é assim, a tua arte de graça, né? Então, isso desmotiva o artista até a se qualificar, né? Porque se ele não recebe, ele não paga um curso. Não consegue investir, né? Não consegue investir. Então, acho que tem que ter mais esse incentivo mesmo. Tem que abrir mais espaços culturais, porque a gente atualmente só tem o teatro mesmo. Então, tem que abrir outros espaços e estruturar também, né? Não é jogar o artista em qualquer lugar. Qualquer lugar lá. Faz a tua arte aí. Então, acho que estruturar, incentivar e poder dar o apoio que precisar para executar. Porque a gente, quando ama, às vezes termina até fazendo, né? Até de graça. Pagando até para fazer. Na maioria das vezes, né? A gente paga para fazer. Então, esse detalhezinho, existe uma forma de fazer acontecer, mas eu acho que todo o restante
né, o apoio, o incentivo. Eu acho que é muito importante. Às vezes o incentivo de você divulgar, né, de você aparecer, fazer uma visita, eu acho que é muito importante, que isso já dá um gás na gente. Porque às vezes a gente, como donos, assim, a gente às vezes se sente sozinhos, né, de certa forma. Porque a gente que está tocando ali, fazendo o negócio acontecer, ou como artista em si, a gente que está se dedicando lá para fazer as coisas acontecer. Então, eu acho que é muito importante ter esse incentivo, ter mais espaços e ter o apoio do governo. Sim, com certeza. Você disse que está aí na luta para trazer um festival de dança, de dança, na cidade. E o que a gente tem ali, porque eu também conheço a Ana Rosa, né? Que inclusive a Ju fez com ela, né, Ju? A Ana Rosa tem a Eliana Marques, que também é muito tempo. Fiz com a Eliana Marques também. A Eliana Marques é a percussora do balé. Eu tinha 4 anos, eu acho, 3. Ela tá muito tempo aí, né? Era nossos espetáculos dela. É que assim... Não, deixa quieto, pode continuar. Eu ia falar da estrutura do teatro. Então, que não dá pra gente trazer muitas produções. Não dá pra fazer uma produção megalomaníaca. Então, eu acho que isso também é um ponto. Que desmotiva, né? Desmotiva e não acresce. A gente não consegue evoluir. Então, às vezes, você quer montar um espetáculo e troca o cenário. Como você faz? Você quer fazer chover. Não fecha a cortina. Né? Então, assim, o básico, que é trocar um cenário, né? Se você for fazer ali duas cenas e aí tem que trocar ali de cena, não dá. É porque é um sonho, né? Eu que já fui assistir espetáculos da própria Cláudia Raia, já assisti acho que todos dela, ou os que eu pude. E assim, são produções que eu fico, meu Deus. É muito bom. Que delícia fazer, assistir. Que delícia deve ser participar. Por que é tão... Parece que é tão distante chegar ali no nosso cenário, né? Porque assim, a gente só tem um teatro na nossa casa. Eu tenho um carinho muito especial por aquele teatro, porque a gente se apresentou lá muito criança. A minha primeira apresentação de dança lá foi de jazz. Eu tinha 7 anos de idade, 7, 8 anos. Detalhe, foi só uma prima minha me assistir. Uma prima minha. Porque eu não sei nem por que ela foi, como que ela soube, eu não lembro. Mas ela tava lá. E assim, eu tenho um carinho muito, muito grande por aquelas madeiras daquele palco. Pra mim, quando eu era criança, parecia gigantesco aquele teatro, né? E as apresentações da Tiliana, né? Até hoje a Tiliana caía geralmente no meu aniversário, início de dezembro, né? Encerramento, né? Ou era no dia do meu aniversário ou depois. Então era um dia que ia meu pai, minha mãe, minha tia. Era o presente, né? O presente de aniversário. Ganhava flores, que a bailarina ganha flores. Aí chegava em casa, tinha o parabéns. Então, cara, tanta legal. Memória afetiva, né? E pra mim aquilo ali parecia, meu Deus, que grande, né? E ela caprichava nos cenários e tudo mais, né? Era incrível. Aí depois, mais crescida, a gente vai lá no teatro pra fazer peça, né? A gente olha e fala, gente, mas... como que ela conseguia, né? não era tão grande assim, não. A gente pensava, nossa, essa mulher é uma guerreira, né? Porque a gente pensa isso pra fazer acontecer, né? Mas eu acho que assim, tem formas de fazer, dar uma estruturada melhor. Eu acho que dá pra fazer isso. Vai vir agora uns incentivos aí também, né? Federais, talvez dê pra fazer manutenção. Ou algo do tipo. Se for pra lá, né? Se eu não desviar no meio do caminho. Seria válido pensar em ter mais de um teatro lá. Não, com certeza. Ter um teatro em Vicente Carvalho. Eu acho importante. Isso é muito importante, Ju, até pela questão que a gente estava falando de, por exemplo, não ter data. Né? Por exemplo, você lança um edital de agosto a dezembro, e aí tem uma gama de gente que quer, e aí você não consegue suprir, porque a gente só tem um espaço para poder ter E na discussão de mobilidade, pensa, né? Se você mora em Vicente Carvalho, a Enseada é contramão para todo mundo ali também. E até Enseada, na temporada, então... Sim, exatamente. Nós tínhamos no Vicente Carvalho um anfiteatro, né? Fechou, né? Fechou, agora é uma creche. Legal que virou uma creche, né? Pelo menos ainda. Mas era um espaço... Não, precisa ter. Precisa ter, E a população de Vicente Carvalho é uma população muito grande, né? Concentrada ali. Então, eu acho que essa questão da mobilidade também conta muito, mas para poder a população frequentar, né? Porque, é uma viagem, a pessoa vem de Vicente Carvalho para Enseada, então não é... Ela vai vir esporadicamente, quando tiver algo muito importante, o que ela achar importante. Então tem que ter algo ali no meio para o pessoal
poxa, não tenho nada para fazer hoje, um sábado. Que tal ir ao teatro? Exatamente. Né? Então precisa ter isso. Tá mais de uma coisa acontecendo na cidade, né? Então lá na Enseada tá acontecendo uma peça e tem aqui uma exposição de Vicente Carvalho, dança, sabe? Sim. Para ter até opções, né? Exatamente. Quando a gente fala de incentivo à arte, a gente fica sempre muito na discussão da importância dela, né? Da questão identitária, do acesso, do repertório. Mas até para quem está acompanhando, né? É muito importante colocar em pauta que a arte gera emprego. Sim. Então, pensa que para um teatro você tem que ter equipe de bilheteria, você tem a sonoplastia, você tem cenografia. Se é um teatro grande que comporta uma cenografia diferenciada, você tem mais mão de obra para cenografia, você tem a equipe de limpeza, iluminação, limpeza. Você tem a possibilidade de espetáculos de fora virem também, o que também gera ali circulação de emprego, de renda. Então, você movimenta toda uma cadeia econômica ali e faz a renda circular, né? Sim. Então, precisa se pensar nessa perspectiva também, né? Por isso que eu falei essa questão da profissionalização. Porque às vezes os pais procuram como uma atividade, né? Sim. E é importante ver, eu acho muito legal ver a arte como uma atividade, né? Mas a gente coloca isso para entender que não é só isso, que ali gera uma oportunidade, porque precisa ser respeitado, né? São muitas pessoas, são muitas famílias sendo sustentadas através desse meio também. E aí, se a gente for ver arte, Netflix, né? Novela, TV, né, apresentador, tudo que tem lá, alguém já precisou de uma base artística. Até o Uber que vai ser acionado para levar as pessoas para um teatro, se tem um espetáculo acontecendo, é todo o entorno. O tio que vende ali a pipoca, a alimentação, né, que vende alguma coisa. Essa questão do design também, né, a gente... Figurino. A gráfica que faz os panfletos, os flyers, e assim, gera toda uma galera. É uma movimentação bem legal. Gigantesca. E você falou aí uma coisa muito importante, a gente já abordou isso aqui, que na época da pandemia, a gente viu o tamanho da importância da arte como um todo, né? Porque nós estivemos em casa consumindo filme, consumindo novela, ouvindo música, né? Então, foi assim, o que salvou. Foi o que salvou. Como sobreviver sem arte. Então, mais uma vez, a arte, né, nos mostrou a sua importância, né? E a gente falando do teatro, eu me lembrei que eu estava conversando com um amigo meu que é produtor cultural e ator em São Vicente, que é o Jackson. E eu falando pra ele, o Teatro do Guarujá é isso, é aquilo, Jackson, pelo amor de Deus. Ele falou assim, agradeço, vocês têm um teatro, que São Vicente não tem. É verdade. Então ele falou assim, agradeço que vocês têm um teatro. Aí eu, é verdade. Verdade. É o nosso velhinho Procópio, mas mas é nosso. É nosso, entendeu? Então isso é muito legal. Eu acho que a sorte também de São Vicente é que tem Santos como vizinho, que tem que bastante... Ali, tem mais de um, né? Tem. Santos tem, sei lá quantos... Coliseu, Teatro Guarani, Municipal, dentro do Municipal tem o Rosinha Mastrangelo, que é menor, o Coliseu que está em reforma, Guarani. Fora que tem a Cadeia Velha que dá para fazer coisas ali, né? Então, assim, tem bastante coisa. Rebeca, o que mais te cativa na dança? O que mais te cativa na arte? Além de dar aula, que você falou. Além de dar aula. Eu acho que é a gente poder expressar emoções sem falar. Eu acho que, assim, a emoção... ela é algo tão que toca, né? É como se fosse algo... Como que a gente fala? Quando você lê a mente da pessoa, né? Então, é algo que você não toca na pessoa, digamos assim, no público, né? Que é quem a gente busca passar a mensagem. Você, às vezes, não toca, não fala, muitas das vezes, no caso da dança, né? E você consegue, de certa forma... Passar uma mensagem. Passar uma mensagem, deixar ali uma sementinha, uma reflexão, um acréscimo para a vida da pessoa. Então, acho que é emoção. Quando alguém falam muito dos nossos espetáculos que foi emocionante. Isso daí, para mim, valeu. Foi lindo. Não, emocionante. Quando fala que foi emocionante, eu choro. Porque, para mim, é muito legal isso. Porque fala sobre humanidade, né? Fala sobre qualquer outra coisa... É qualquer outra coisa, mas a emoção é algo humana, né? É algo humano. Então, eu acho que emoção, a arte poder fazer a gente expressar isso, eu acho que é muito importante. E ter um papel importante em vários aspectos. Na época da pandemia, eu fiz um curso pela Poiesis, que foi a arte em épocas excepcionais, né? De pandemia, de guerra. Então, mostrou como a arte serve até para registrar
assim como, por exemplo, o jornalismo, a arte serve para registrar momentos. Então, ela entra na parte histórica de uma forma muito forte. Através de um quadro, de uma música, que a gente tem, por exemplo, música sobre a ditadura, né? A literatura. Então, assim, a gente tem uma importância muito grande na história, né? Então, eu acho que a emoção, né, sentimentos, momentos, eu acho que é muito importante. Espetáculos que retratam a história, ou então que se apresentavam na época em que estavam acontecidos certos fatos, Sim. né? E eu acho que até a arte, ela é... Quando a gente vê essas coisas de guerra e esses conflitos, eu olho, eu sinto, falta arte ali um pouco para essa galera, né? Porque eu acho que a arte traz essa consciência, traz essa humanidade. A humanidade. Traz essa sensibilidade. E consumir arte, a arte é para todos. Sim. Mas você chegar num espetáculo de balé, por exemplo, eu sei porque eu tenho várias pessoas que eu conheço que falam, não tem paciência. Às vezes é 1, 2, 3 atos. E sentar lá. Mas quando você para e senta, eu já fui assistir um espetáculo de balé que era o Quebra-Nozes, que é um clássico. Gente, mas eu chorava. Que nem uma criança. Tudo bem que eu sou fácil para chorar. Mas eu chorava porque é tão lindo. E aí, exatamente esse é o ponto. Passar a mensagem, na maioria das vezes, sem falar. Sem falar. Com o corpo, com o olhar. Com o olhar, que eu falo, uma coisa que eu falo muito com as minhas alunas. Porque a gente vê a dança muito focada em técnica, em gestual. Mas o olhar, ele é tudo no palco. A expressão do rosto também, né? Então a gente fala de dança, a gente pensa do pescoço para baixo. E não, tem que pensar no todo. Porque não importa eu fazer um grande ET lindo, maravilhoso, perna esticada, alto, e eu estar com cara neutra, né? Então, eu acho que dentro da arte, quando a gente fala de arte, não somente de técnicas, de metodologias, tem que ter essa expressão, tem que ter esse trabalho. Então, eu acho que por isso que a gente gosta de trabalhar o teatro com a dança, com o canto, a gente poder abordar várias formas de se expressar. Inclusive, a Ju, a gente já falou isso aqui, né? A gente fez teatro junto. Sim. E ela tinha uma personagem uma vez, né, Ju? Que não tinha uma fala, o que era aquilo? A Viscondessa. E ela tinha que passar toda uma expressão ali, uma coisa, sem fala no olhar. Mas aí a Ju pegou e falou assim, vou fazer dessa Viscondessa. O meu momento. Inesquecível, né? É que o teatro, ele é ação e reação, né? A Viscondessa, ela é um papel menor naquela peça, né? Então... Eu tava começando no teatro naquela companhia, né? Eu interagi com o que tava acontecendo, né? Não vou ficar vendo uma cena ali toda acontecendo. Apática. Né? Não tenho fala e tal. E aí, eu acho que na apresentação seguinte, eu já entrei num outro personagem, que eu conquistei um outro papel que era de sambar no palco, né? Literalmente, entrava pela plateia sambando e ia sambar no palco. Sim, então, desafio, né? E eu tava lembrando, Maninho, lembra da gente fazendo exercício de atuar com o corpo? Sim. Atuar com as costas, né? Com as mãos. Com as mãos. E aí parece, né, maluquice, assim, tipo, como assim atuar? Eu vou demonstrar a tristeza, a dor, os sentimentos com as minhas costas, né? Mas é isso, né? Eu acho fantástico porque música, por exemplo, né? Eu falo francês, falo inglês bem, eu adoro idiomas, mas mesmo um idioma que eu não entendo, quando a gente escuta a música, a gente capta a mensagem. Uma mensagem, né, de emoção. E é uma questão da forma da voz, dos instrumentos, de todo esse contexto ali. Sim. E você, às vezes, é levado a chorar. E sem nem saber o que tá sendo dito ali. Às vezes, né? A letra não vai ter nada a ver. Minha mãe falava muito isso, né? Ó, aprende o que tá falando aí, porque vai que tá te xingando. Tá xingando a tua mãe, né? Aí e você tá aí toda emocionada. Então, é isso, né? Você quebrar uma barreira ali, até do elitismo, né? Porque você fala, uma letra, uma poesia escrita numa linguagem mais arcaica e tudo mais. Não, numa cena de teatro, numa peça de dança, né? Numa apresentação, não precisa de muita linguagem ali para traduzir. Não. É o que a gente vive, é o que a gente se expressa, né? Você entende. Você entende. Você se identifica, né? Querendo ou não, vai se identificar com aquilo. E você falou da questão da arte, tem até essa pauta que o pessoal levanta do tipo de arte, né? Que às vezes a arte só é reconhecida a arte euro, né? Que é a arte branca, que costumam falar, o pessoal fala, né? E não, a gente tem arte aqui também, né? A gente também pratica, né? Os indígenas já praticavam, né?
Então a gente tem arte originária de todos os lugares. É muito importante também a gente sempre valorizar isso. Com certeza. A gente tem um grupo parafolclórico também, por onde a gente faz esse trabalho falando sobre as questões dos povos originários, dos caiçaras, dos indígenas. Meu noivo é de família indígena, então a gente tem esse olhar também de inclusão, né, de poder estar valorizando. E essa é uma questão muito política também, porque quando você apaga a cultura, a tradição de um povo e você prevalece a hegemonia de outro, né, você está fazendo um movimento político muito forte, né? Então, aqui enquanto Brasil, a gente saber de tradições, culturas, folclore, sim, né? Sim. Quantas crianças não escutam lendas? Não escutam lendas. A gente tem lendas lindas, histórias lindas, todo mundo sabe quem é Ariel, mas a Yara... Não sabe a Yara, Não sei se sabe, né? Então, assim... Eu trabalho isso muito nas minhas aulas. Então, quando eu falo dessas aulas teóricas, sempre tem uma temática que também envolve a cultura brasileira. Então, eu trago para elas as danças típicas do Brasil. A gente traz... Nossa, e tem tantas. Então, assim, a nossa cultura é rica, né? Então, eu acho importante a gente, como profissional, poder trazer também sobre a nossa cultura, né? Pra gente poder valorizar. E não só isso, também a cultura africana, que é muito... endemonizada também, né? E que é riquíssima, e que é linda, que vibra cores, algo apaixonante. Porque a gente tem muito isso, né? Dos Estados Unidos e da Europa, né? Filmes, eu mesmo falo por mim, hoje não mais, mas eu vi uma época que meu sonho é para ir pra escola ter armários e ter quero ir pra Hollywood, sabe, aquela escola que tem o grupo do teatro, não sei o que, bem High School Music. Você queria ser a Sharpay, né? Eu sempre fui a Sharpay, tá? E a gente tem, enquanto aqui no Brasil a gente tem obras do cinema brasileiro que são, nossa, sensacionais. Né, da literatura que são sensacionais e por aí vai, se a gente for... Não, quando eu viajei para Paris, uma das bibliotecas que eu fui, livrarias, tinha uma seção só de Machado de Assis. Olha, só de Machado de Assis. A valorização de fora, né? Fora, às vezes eles valorizam muito mais. Bossa Nova, sim, demais. Exatamente. O samba, o próprio samba, né? Porque o samba, ele foi a única música que chegou nas periferias. O pessoal fala, mas samba... Foi o recurso que o pessoal conseguiu acessar. Por isso que ele é tão popular. Então, assim, vem de várias formas isso, né? E hoje o samba é tão até elitizado às vezes, né? Porque hoje todo mundo... Durante muitos anos na história, o samba era marginalizado, porque vinha da periferia, era o povo preto. É igual o funk, por exemplo, né? Aí você vê hoje... Eu acho muito engraçada a questão do funk, porque a galera ainda tem muito preconceito com isso, né? Mas... Como todo mundo sabe, né? Agora eu sou uma noiva, né? Sim. Aí está um noivo. Como um casal muito maduro, qual foi a primeira coisa que a gente foi pesquisar no YouTube? A gente não pesquisou, mas chegou e a gente ficou nisso, né? Dança maluca. É claro, a valsa maluca, né? Aí tinha só os punk. Não importa o casamento. Tem. De 500 convidados, 30 convidados... Todos os vídeos que a gente viu no YouTube tem o pancadão. Então. Aí vocês tiveram que dançar. Não, a gente ainda não casou. Mas eu tô pesquisando, né? Mas vai ter, já. E eu comentei com ele várias vezes, né? Cara, às vezes você vê um bando de gente que é branca, sabe? Ali de uma outra classe social tá ali dançando com letras que remetem a uma cultura que eles não vivem, não têm acesso. É porque nem diz uma letra de um funk, que é som de preto, de favelado, mas quando toca... Ninguém fica parado. E aí, né? As lendas do funk, né? Então, são várias questões, né? É tanta coisa pra gente falar, né? E o papo tá tão bom, já que você mandou encerrar, vou meter um Machado de Assis aqui. Não acredito. Vamos encerrar bem. Eu vou meter um Machado de Assis aqui pra a gente... Porque tá uma delícia, e se fosse deixar, botar um café aqui, uns biscoitos, a gente ia embora. A gente marca a próxima. Vamos marcar. Conversa. Agora a gente vai então pro bate-bola com Rebeca Lima. Opa, ai meu Deus. Rebeca, você tá preparada? Vou me preparar. Vamos lá, Rebeca. Pra você, o que é cultura? Cultura é história. Ativismo. Empoderamento. Dança. Emoção. Ser mulher. Força. Agora imagina que o mundo parou para ouvir a Rebeca. Que mensagem você gostaria de deixar para o mundo, para sua câmera? Vamos cuidar do nosso meio ambiente, é muito importante. Cuidar do próximo e cuidar de si.
Aí, senhoras e senhores, Rebeca Lima. Se a gente cuida do lugar onde a gente vive, de quem tá ao nosso redor e da gente mesmo, dá certo. Dá certo, né? E essa questão do meio ambiente, eu sou vegetariana, né? Parabéns. E recentemente eu vi não sei se encerrou, já encerrou? Não, ainda tá. E eu vi recentemente até, só há muitos anos, mas eu vi recentemente um podcast que saiu falando sobre o consumo da carne, né? E muita gente não sabe, mas não é só uma questão de gosto. Ela tá ligada diretamente ao desmatamento. Então a gente tá vendo essas mudanças climáticas, e tem muita gente que não acredita, mas é fato. Está relacionado. Tudo interligado, né? E a gente está vendo aí furacões, né, tsunamis, o aquecimento, né, global, os incêndios. Então, assim, eu acho que a gente tem que cuidar do nosso planeta. Pra gente poder saborear, né, a arte, a nossa vida, viver com quem a gente ama. Viver bem mais viver e melhor. Bem, melhor. Então, eu acho que é isso. Cuidar de onde a gente vive, porque não vai ter outro, né? Estão tentando cuidar, né, do próximo, que eu acho que é muito importante, cuidar da gente, que a gente está vendo muitos casos, né, pessoas com a saúde mental prejudicada, então acho que também isso é imprescindível. É isso aí, eu acho que se você não foi a única, você foi uma das poucas que falou sobre o meio ambiente na mensagem final. Né? Não tem como, porque... Né? Rebeca, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, foi ótimo amei. ter aqui você hoje. E a gente, como sempre, né, deixa as portas abertas aí, porque Com queremos certeza. saber dos espetáculos, Sim, né, Maninho? já tá aqui, 16 do 12. 16 do 12. Uau. Quero vocês lá. Isso aí. Obrigada, Maninho, Obrigado, como sempre, Ju. por estar aqui ao meu lado. Veni Coquito Filho, Luan Matos, Jéssica Lafron, toda a equipe aqui. E a você que acompanhou a gente até agora. Espero que você tenha gostado. A gente aprendeu muito, foi ótimo. E foi ótimo estar com você também. Um beijo e até a próxima. Tchau. Acabamos de apresentar Bora Falar com Juliana Lafron.